Splendid. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer estar aqui nessa rádio com essa audiência maravilhosa. Em especial, quero deixar um beijo aqui pro pessoal de Sorocaba, que está sempre mandando mensagem para mim, agradecendo as mensagens, o que a gente tem trazido aqui. Porque, na verdade, o Café com Consciência é um bate-papo, né? É a gente trazer consciência sobre alguns assuntos, muitas vezes até banais, né? Do nosso dia a dia, corriqueiros, assuntos que a gente deixa passar inconscientemente na nossa vida. Então, um beijo para todo mundo que está me ouvindo, mas em especial para a turma de Sorocaba, que diz um alô para a gente. Está dado o alô. E minha gratidão para vocês que me dão esse feedback, que para a gente que está aqui é bem importante, sabe? A gente se colocar num lugar de canal de comunicação, dessa consciência infinita, para nesse momento finito que a gente se coloca aqui como corpo, né? Como matéria, nessa vivência, nesse planeta, nesse plano. Então, na hora que a gente tem uma oportunidade, que eu acho que a oportunidade de estar sentada aqui de frente de um microfone, numa rádio, que tem uma história tão bonita, e o universo conspira, cocria e manifesta para que eu e tantos outros que estão aqui, né, comunicadores, para trazer uma mensagem positiva, construtiva, nutritiva para você que está me ouvindo. Então, eu me ausento do lugar da autoridade, do lugar de conhecedora, mentora, professora, apesar de já ter feito tantos cursos, tantas formações pelo mundo afora, mas aqui eu me coloco bem como canal, sabe? O que é que esse povo quer ouvir, o que é que a gente pode levar, nem que seja para tocar o coração de uma pessoa. Quando a gente consegue isso, a gente já está cumprindo o nosso propósito, que eu acredito que é o propósito da rádio, de todos os profissionais que estão aqui e de nós que nos colocamos à disposição desse serviço que, de qualquer forma que seja, não é? Ou de toda forma que seja, trazer consciência para esse mundo que está tão desconectado dessa tal consciência, né? Eu pensei em falar hoje para vocês sobre as mudanças, né? Tá chegando o fim de ano e todo mundo fica falando em mudar. Ah, agora eu vou mudar, agora eu vou emagrecer, agora eu vou prosperar, agora eu vou encontrar um relacionamento, agora eu vou ser mais disciplinado, vou parar de procrastinar, enfim. A lista de desejos é infinita e, se você for observar, quase sempre ela é repetida. Parece que os anos se passam e você continua, né? Nós continuamos escrevendo as mesmas listas. Se a gente guardasse essas listas de desejo, né, tão reincidente no final de ano, a gente poderia ver que muitas coisas se repetem. Por que se repetem? O que aconteceu que a gente não clicou aquilo ali, não fez acontecer, né? Muitas vezes é a nossa indisponibilidade de fazer acontecer. Porque, pelo que eu observo comigo mesmo, a maioria das coisas que não aconteceram para mim, fui eu que me coloquei no meio como obstáculo. Seja por medo, dúvida, insegurança, comparação. A gente se compara muito com os outros, né? A gente está sempre olhando o que o outro está fazendo, a gente está sempre olhando o sucesso do outro, o caminho do outro, né? Como é que o outro chegou naquele lugar, como é que aquele outro tem tantos seguidores, como aquele outro teve aquele resultado financeiro e eu ainda não. Então, assim, eu só peguei esse espaço da comparação, de que quanta energia, quanto tempo, né? Que é o nosso bem valioso, né? Mais valioso é o tempo, porque ele não volta. Você recupera dinheiro, você recupera uma casa se você vender, um carro, você recupera até um outro relacionamento, você regenera até seu corpo, se você quer mudar seu corpo. Você faz um procedimento, ou faz um exercício, ou come mais, ou come menos. Tá aí os atores de Hollywood que, de acordo com o papel, eles vão e voltam para se adequar naquela história, naquele arquétipo. Mas o tempo é o nosso bem mais valioso. E, como eu sempre falo, tempo é prioridade, né? Quando eu escuto alguém me dizer assim, eu não tenho tempo. Não, amigo, você
não priorizou aquilo para você. Aquilo não é prioridade. Porque se aquilo fosse prioridade, você acharia o tempo. Se você parar agora e observar, tudo que você cria num dia é porque é prioridade para você. O que você vai deixando para o outro dia, para o outro dia e para o outro dia, é porque aquilo não é prioridade. Então, você sempre vai achar uma desculpa. Já notou que muitas vezes a gente está pronto para sair, para ir para uma reunião, sei lá, para alguma coisa, e a gente fica buscando alguma coisa para chegar atrasado e não cumprir naquele tempo conforme a gente tinha alinhado. Isso é um encontro. E os encontros da vida, né? E os encontros que você tem marcado com as suas mudanças. E os encontros que você tem marcado com seus projetos, com seus sonhos, com seus objetivos. E para quem acredita, que acredito seja a maioria dos ouvintes da Rádio Mundial, e os encontros que você tem marcado de tantas vidas, né? De resolver, de fazer, né? De clicar pela eternidade, alguma coisa que você tem deixado para lá, por essa vida e por tantas outras. Muitas vezes uma coisa que é muito difícil você decidir, escolher, talvez aquilo ali seja a grande virada de chave de uma encarnação. Você pode perder ou ganhar uma encarnação por apenas uma escolha. A gente fica, estou falando para vocês, mas isso também serve muito para mim. Às vezes a gente fica pensando, nessa vida eu vim, realizei, criei filhos, criei uma família, abri uma empresa, enfim. Expandi mais meu conhecimento, me coloquei no mundo, fiz, aconteci, mas muitas vezes é isso aqui, é um pozinho, é uma pequena escolha, é um sim ou um não que vai fazer tudo ser colocado a perder ou a ganhar de uma encarnação, de um compromisso, de um salto, de um degrau dessa consciência eterna, contínua, de toda a eternidade. Então, quando eu falo de mudança, eu falo de escolhas, decisões, né? Realmente escolhas do coração, não as escolhas que alguém disse que era importante a gente fazer. Não é porque a gente passa a vida toda a mercê, né, das escolhas que alguém disse que era importante para a gente. É importante a gente fazer tal curso porque tem mercado de trabalho, está todo mundo ganhando muito dinheiro com isso, então é interessante você fazer isso. A gente escolhe porque é importante você escolher um cônjuge, porque você já está na idade de ter um relacionamento mais sério. Você não está vendo que a idade, o tempo está passando e você não vai se criar, constituir uma família. Então, são escolhas que determinam mudanças e que muitas vezes fogem ao nosso controle. Não aquele controle rígido, aquele controle determinista. Eu sei que vai ser assim, do meio e do fim, o resultado vai ser esse. Esse é um controle que, para a gente que entende essa consciência una, a gente tem que fazer um exercício constante de soltar esse controle. Eu que sou de formação arquiteta, já fiz muitas obras, né? Já administrei muita gente, muitas equipes. Soltar esse controle é bem desafiador. E é uma grande mudança interna para mim. Então, sou mãe, então eu acho que para a gente, as mulheres são muito controladoras, né? As mulheres já estão se encontrando a primeira vez com um cara ou com a mulher, enfim, e já estão vendo um relacionamento eterno, um casamento, já está vendo os filhos, já está vendo a casa, já está vendo o quadro completo. E muitas vezes, por uma mudança de rumo, aquilo se torna uma frustração. E o controle, ele machuca muito, porque na maioria das vezes tudo sai totalmente diferente do que a gente esperava. E essa é a maravilha da vida. Então, quando a gente escolhe as mudanças sobre o nosso controle, quando eu digo nosso controle, é sobre as nossas rédeas, sabe? Quando a gente quer mudar porque a gente quer mudar. Quando a gente quer fazer aquela mudança que a alma da gente está gritando. E a gente sabe que a partir dali uma nova vida, um novo capítulo, e novos capítulos vão se desdobrar a partir daquela mudança.
Mas também eu observo que a maioria das pessoas querem as mudanças, né? Mas não querem mudar. Querem ter, essa frase antiga de Einstein e tantas pessoas que repetem, você está fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes. Para as mudanças acontecerem, a gente tem que mudar. Nem que seja um sentimento, que aliás é o mais importante, né? Tudo começa no nosso sentimento interno, no nosso sentimento com a gente mesmo. Mudança de pensamento, mudança de ponto de vista, mudança de não julgar tanto, não só a gente como o mundo, mas principalmente a gente. Eu acho que a gente é tão cruel com a gente mesmo, né? A gente está toda hora se julgando, isso é muito, para que tudo isso? E com isso vem uma culpa, né? Com isso vem um peso. E a gente não consegue, já fazendo uma metáforazinha assim, levando para uma mudança, né? Quando a gente tem muita coisa para mudar de um lugar para o outro, é meio complicado, né? Então, muitas coisas se perdem pelo caminho. E quando a gente chega na outra casa, no outro lugar onde a gente vai habitar, a gente observa que a gente talvez nem precisasse daquilo que a gente guardava tanto. Assim são as nossas culpas, os nossos julgamentos, as nossas comparações, os nossos medos. Já observou quando a gente vai se mudar? Eu já me mudei 9 vezes. 9 vezes. A gente começa a mexer nas coisas em casa e a gente vê assim, meu Deus, eu tinha isso guardado há tanto tempo. E isso não faz sentido para mim. Mas pode observar quando a gente vai para uma casa nova, ou se perde, ou a gente doa, se desfaz, se desliga de muita coisa que estava ali parada. Estava aquela energia parada na vida da gente. Isso falando de uma casa, né? E falando de uma vida. Falando de uma história de vida. Como seria a gente tentar fazer esse exercício? Se a gente fosse hoje, do lugar que a gente está hoje, né? Do lugar que a gente está emocional, físico, espiritual, de projetos. Como seria se a gente se mudasse para um outro lugar, uma outra consciência, um outro eu? Será que a gente levaria tudo que a gente carrega hoje? Ou a gente iria mais leve? O que será que a gente teria que se despedir? O que será que a gente teria que simplesmente deixar? Nem doar, deixar. Se desligar. Se despedir. Mas a gente quer a mudança, mas a gente não quer se despedir muitas vezes de hábitos, de pessoas, de ambientes, de processos. A gente não quer se despedir. A gente quer levar com a gente tudo isso, que a maioria não faz sentido, porque a gente está se atualizando a cada segundo, a cada 5 segundos, a cada 5 minutos. A mesma Ana Paula que entrou por essa porta aqui na rádio hoje, não é a mesma que vai sair. Então, eu não posso levar daqui a mesma bagagem que me trouxe até aqui. Então, se a gente começa a fazer esse exercício, o que é que eu preciso todo dia me despedir para abrir espaço para algo novo chegar e eu atualizar essa mudança que eu tanto desejo? Que a gente possa fazer esse exercício e estejamos abertos a essas mudanças. A gente estranha, né, quando a gente faz uma programação de vida, por exemplo, hoje eu estava chegando aqui na rádio e a entrada principal está bloqueada. E eu tive que fazer uma mudança de rota para acessar por um outro caminho, para subir e vir aqui para o estúdio, fazer o programa para vocês. E essa mudança, muitas vezes, uma mudança de rota, uma mudança de entrada, a gente se estressa. Ah, mas como? Por quê, meu Deus? Eu estou acostumada a entrar toda vez por aqui. Que absurdo! E ninguém me avisou nada. E eu vou me atrasar para gravar e papapá. Muitas vezes aquela mudança vai criar todo um campo novo que vai construir algum insight, algum lugar que eu tinha que passar, alguma coisa que eu tenho que observar. Nem que seja uma placa, um sinal, uma música, que é me trazer uma mudança dentro de mim, até para trazer uma mensagem diferente para vocês. Então, todas as mudanças que acontecem, quando a gente pede por mudança, né? E a vida é mudança, o campo energético ele começa a se abrir. Peça e receberás.
Isso é óbvio. Peças e receberás. As mudanças chegam. Tem uma amiga minha, que ela chegou para mim, agora me lembrei. Chegou para mim e fez, Ana Paula, eu queria tanto mudar. Eu quero mudar, eu não aguento essa vida. Eu quero mudança, eu quero mudança. Eu disse, tá bom, vai chegar. Fiquei calada. Aí ela chegou no outro dia, foi no outro dia na minha casa, ia subir. E ela disse, eu tô irritada porque eu marquei com você, porque ela corre barra de axis em mim. Eu me atrasei, eu tô muito irritada porque todos os elevadores estão ocupados, porque tem um caminhão de mudança aí na frente. Eu disse, mas você não pediu a mudança? A mudança chegou. Nem que seja no sinal de um caminhão de mudança. E aí ela já ficou estressada. Eu digo, o pequeno sinal do universo que a mudança está chegando, todo mundo diz, muita gente diz que caminhão de mudança é sorte. Eu, quando vejo um caminhão de mudança, eu pego no verde e beijo, é sorte, é mudança. Então, basta um primeiro sinal que tirou da programação, da rota que ela tinha calculado dentro do plano de voo diário dela, né? Que a gente traça, né? A agenda da gente é um plano de voo. Vou sair assim, vou comer tal hora, vou botar aquela roupa, vou descer no elevador tal, vou pegar meu carro, vou chamar um Uber, vou chegar no trabalho tal hora, almoço, ligo para fulano vai me dar aquele retorno. E a gente cria aquele plano de voo de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano. Muitos têm até de uma vida, né? Tem gente que já entra no emprego sabendo qual é o dia que vai se aposentar, que quando se aposentar já sabe no meio do caminho quem vai investir. Quer dizer, é uma vida sem surpresa, sem possibilidades, sem mudança. Então, quando a gente pede por mudança, a mudança, se você que está me ouvindo está pedindo por mudança, com certeza alguém pediu. Alguém que está assistindo pediu por mudança. Porque o que eu ia falar eu também mudei. E trouxe uma mudança no texto, porque alguém pediu por mudança. Observe os sinais. Observe, pode começar com uma mudança na cor da sua unha. Você sempre pintou numa certa cor. Inove. O que é que aquilo ali vai trazer no seu campo? Aquela cor. Porque tudo que a gente usa, aquilo ali fica vibrando. Quem trabalha com arquétipo, quem trabalha com Feng Shui, quem trabalha na mudança de ambiente, tudo aquilo que fica na mensagem subliminar, aquilo fica vibrando no seu campo. Então, se você tinha cores neutras, cores mais suaves, você bota uma cor mais vibrante, algo vai mudar no seu campo energético. Então, nem que seja um corte de cabelo, uma cor de uma camisa. Mas eu nunca usei. Use. Não vai cair um braço seu. Não vai. Você não vai deixar de ser mais você ou menos você se você mudar nas pequenas coisas. Porque são nas pequenas coisas, vai que é naquela loja que você vai comprar uma camiseta azul, você que só usou vermelho até hoje, ou amarela, você vai encontrar uma pessoa que vai ou ser uma boa amizade, ou vai ser um relacionamento, ou vai ser um parceiro de negócio, enfim, ou vai apenas lhe dizer alguma coisa que vai fazer seu dia mudar. De repente, se você toma café todo dia naquele mesmo café que é próximo do trabalho, talvez mudar de lugar também vai causar uma mudança na sua vida. Então, a gente fica esperando grandes mudanças. E para você que me pediu e que está pedindo ao universo mudança, fique aberto. Porque com certeza ela já chegou. Já chegou, está bem pertinho de você e você talvez não esteja se permitindo. Como eu muitas vezes também não me permito e fico relutando, querendo a mudança querendo chegar e você vai, não vai, fico, saio. E essas mudanças, se todo mundo se permitir mudar, não é? Que desdobramento isso pode causar no conjunto da humanidade? Não é? Muitas coisas não se transformam nesse planeta Terra porque as pessoas não se permitem mudar. Não se permitem transformar, não se permitem escolher. Ficam no modus operandi como verdadeiros robôs. Se você observar na rua hoje, a maioria das pessoas é olhando um celular, observando a vida alheia, comentando sobre a política, comentando sobre a economia, comentando sobre a guerra, comentando sobre alguma coisa que está bem distante dela.
que quanto mais ela fala sobre algo que está distante dela, mais ela fica desconectada com o que ela precisa olhar, que é olhar para dentro dela e fazer algo novo acontecer para ela. Porque na hora que a gente faz para a gente, todo o entorno recebe a contribuição. É como velas, né? Eu estava lá em Fátima, e você em qualquer catedral, qualquer igreja, quando a gente acende uma, todas as outras se acendem. Né? Muitas vezes se acende até no pavio da outra. E quando chega aquela chama assim, você não consegue nem acender, você só joga a vela e faz o pedido. Assim mesmo somos nós. Então, quando a gente começa a se permitir mudar, mesmo que seja nas pequenas coisas, aquilo reverbera de uma forma que a gente nem imagina. Reverbera nos nossos filhos, reverbera na nossa família, reverbera até com o taxista que você entra com ele, a maneira que você vai cumprimentá-lo, a maneira como você vai interagir. Então, se a gente quer mudança e você que pediu mudança, esteja aberto a recebê-la, porque ela está aí, olhando cara a cara para você, nas mínimas coisas. Porque as grandiosas só vão chegar quando você tiver coragem de fazer as pequenas. Como é que vai chegar uma coisa grandiosa para você se você ainda não está disponível para fazer uma mínima mudança que seja? Então, se eu pudesse deixar hoje um recadinho, uma mensagem para mim, para você, que na hora que eu falo para vocês, eu estou falando para mim também, é que a gente possa abrir essa permissão. A palavra é permissão. Mudança é permissão, sim. A mudança não vai acontecer na minha vida, na sua, na que quer que seja, em qualquer área, se a gente não se permitir. Se a gente ficar agarrado ao certo, mas falido, muitas vezes, presente, a gente não vai conseguir acessar essa mudança e esse novo patamar de vida, de consciência, de resultados, sabe? Que a gente tanto almeja, a gente fica só ali naquela nuvenzinha, sonhando, 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 mas está aqui agarrado, com um monte de coisa falida, quebrada, sem função, sem uso, que só traz peso e confusão. Tá? Então eu queria deixar esse recado de permissão para que a mudança chegue para todos nós. E também isso, quando um muda, todo mundo muda. É o benefício coletivo. Então nada mais, como é que se diz, mais benevolente com a humanidade do que ser egoísta e pensar na sua própria mudança. Porque a mudança de um é a mudança de todos. Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e fiquem abertos que a mudança está aí do seu lado. Permita-se. Um beijo.